Mahatma Gandhi foi um reconhecido ativista indiano que lutou durante as décadas de 1920 a 1940 pelo fim do regime colonial inglês e pela independência da Índia. O ativismo de Gandhi ficou particularmente conhecido por ter desenvolvido um método de manifestação não violenta, conhecido como Satyagraha. A vida de Gandhi encerrou-se tragicamente após ser assassinado por um nacionalista hindu. Ideais defendidos. Defendeu a paz entre hindus e muçulmanos que viviam em conflito. Atuou também contra o domínio britânico na Índia. Gandhi defendia a criação de Estado autônomo na Índia. Em função dessas posições, Gandhi foi preso várias vezes pelos britânicos. Gandhi era contra a violência, defendendo as formas pacíficas de protesto como, por exemplo, greves, passeatas, retiros espirituais e jejuns. Foi uma das principais figuras do processo de independência da Índia. Obteve bons resultados na pacificação entre muçulmanos e hindus. Porém, em 1948, foi assassinado em Nova Delhi por um extremista hindu. Passou a ser chamado de Mahatma, em sânscrito, grande alma. Algumas frases de Mahatma Gandhi que foram tiradas do site Sua Pesquisa. De nada vale a liberdade se não temos a liberdade de errar. O mais perfeito ato do ser humano é a paz. Minha maior arma é a oração silenciosa. Seja a mudança que você quer ver no mundo, é um grande privilégio ter vivido uma vida difícil. 1930. Gandhi inicia a Marcha do Sal. No dia 12 de março de 1930, Mahatma Gandhi e vários discípulos iniciaram a marcha em protesto ao domínio inglês da Índia. A caminhada de quase 400 quilômetros ficou conhecida como Marcha do Sal. A caminhada, que durou 25 dias em direção ao litoral, Gandhi e seus seguidores paravam de cidade em cidade para descansar. Em cada lugar, conseguiam mais simpatizantes. Naquela época, os índios eram obrigados a comprar produtos industrializados da Inglaterra, sendo proibidos inclusive de extrair o sal do próprio país. O oposto da não-violência queria acabar com o monopólio que o Império Britânico havia imposto sobre o sal, símbolo do colonialismo para os indianos. A Marcha do Sal contagiou não só a Índia, mas comoveu a opinião pública de todo o mundo. O homem magro, de pequenos óculos redondos, pregador de resistência pacífica, conseguiu mobilizar uma grande ação de desobediência civil que levou 17 anos mais tarde a independência da Índia do colonialismo britânico que havia se iniciado no século XVIII. Primeiros anos da vida de Gandhi. Mahatma Gandhi, o termo Mahat significa grande alma, e nasceu no dia 2 de outubro de 1869, mas foi registrado com o nome de Mohandas Karamchand Gandhi. O nascimento de Gandhi aconteceu em Porbandar, região da costa oeste da Índia, e seus pais chamavam-se Garmachand Gandhi e Putlitbai Gandhi. O pai de Gandhi, Karchand, era governador da região que habitavam na Índia durante o período do Império Britânico. O apreço de Gandhi pela religião ocorreu em razão da grande influência de sua mãe, conhecida por ser uma religiosa fervorosa e devota a Vishnu, um deus do hinduísmo, uma religião tradicional da Índia. Os biógrafos de Gandhi retratam-no como uma criança de personalidade tímida e que por isso não possuía destaque algum durante o seu período escolar. Assim que completou 13 anos, segundo a tradição daquela região da Índia, Gandhi casou-se com uma garota chamada Kasturba Gandhi. Na época do casamento, ela possuía 14 anos. Alguns anos depois do casamento, Gandhi mudou-se para Londres, na Inglaterra, para que pudesse estudar direito e tornar-se advogado. Gandhi partiu em 1888, deixando de viver temporariamente com a sua esposa e filho.
No período em que esteve na Inglaterra, Gandhi aprofundou seus conhecimentos religiosos, sobretudo no hinduísmo, a partir da leitura de textos sagrados, e também se tornou vegetariano, passando a frequentar um clube social de vegetarianos em Londres. Retornou para a Índia em 1891, após terminar seus estudos. Uma vez de volta à Índia, tratou de procurar emprego no ramo da advocacia. A trajetória de Gandhi como advogado não deslanchou, principalmente pelas dificuldades que lhe eram causadas pela sua timidez. Em 1893, Gandhi recebeu uma oferta de emprego na África do Sul e, assim, novamente deixou sua família, dessa vez para poder trabalhar. Ativismo de Gandhi na África do Sul. Foram as situações de preconceito experimentadas por Gandhi na África do Sul, que o transformaram em um grande ativista na defesa dos indianos. Os indianos sofriam com as ações discriminatórias tanto das autoridades coloniais como da população local de origem europeia. Uma situação marcante para Gandhi aconteceu durante uma viagem de trem que fazia rumo à cidade Pretória em 1893. Durante essa viagem, Gandhi foi solicitado a se retirar da primeira classe, local pelo qual ele havia pago para estar, porque um passageiro branco havia se incomodado com a sua presença. A rejeição de Gandhi em acatar o pedido de se retirar para a terceira classe, local destinado para os negros, fez com que ele fosse expulso da locomotiva. Outras situações, como o decreto de leis discriminatórias contra a população indiana na África do Sul, convenceram Gandhi da necessidade de lutar pela defesa dos direitos dos indianos naquela região. Com o passar do tempo, Gandhi transformou-se em uma liderança para a comunidade de indianos do local. E durante sua militância nasceu o Satyagraha, o conceito de protesto não violento. Gandhi na luta pela independência da Índia. Ao todo, Gandhi permaneceu durante 21 anos na África do Sul, tornando-se um grande nome local pela defesa dos indianos. A atuação de Gandhi na África do Sul rendeu-lhe notoriedade e, quando retornou para a Índia em 1914, já era uma personalidade conhecida no país. No entanto, por causa da Primeira Guerra Mundial, ele só iniciou o ativismo pela independência da Índia em 1919. Na Índia, Gandhi tornou-se conhecido internamente o Satyagraha, princípio pelo qual defendia protestos de maneira não violenta a partir de demonstrações de resistência e de desobediência civil. A intenção de Gandhi com essas ações era fazer aquele que cometeu a injustiça perceber o dano que estava causando e arrepender-se. Foi por causa de seu papel na independência da Índia que Gandhi recebeu a alcunha de Mahatma, grande alma. Nas décadas de 1920 a 1940, Gandhi incentivou ações de desobediência civil. O ar manual, carregado por Gandhi, gerou tanta repercussão que se transformou em um símbolo nacional da Índia e hoje é estampado na bandeira do país. Outro evento bastante conhecido foi a Marcha do Sal, de março de 1930. Nesse evento, Gandhi liderou uma multidão em uma marcha até o litoral indiano para que pudessem extrair o sal. Isso aconteceu porque as autoridades locais haviam instituído impostos sobre o preço do sal comprados pelos indianos. A atuação de Gandhi seguiu durante as décadas de 1930 e 1940, em meio aos crentes conflitos entre os indianos índios e indianos muçulmanos. Apesar dos esforços de Gandhi em combater a escalada da violência, a rivalidade entre os lados só aumentou. O domínio colonial britânico encerrou-se na região em agosto de 1947. No entanto, a rivalidade existente entre muçulmanos e índios levou o país à divisão. Dessa divisão, a parte muçulmana da Índia transformou-se no Paquistão. A divisão da Índia foi o motivo da morte de Gandhi em 1948. No dia 30 de janeiro, Gandhi foi alvejado pelo nacionalista hindu Nathuram Godse e morreu instantaneamente. Nathuram Godse matou Gandhi porque o considerava responsável pela separação entre o Paquistão e a Índia. Ele foi preso, julgado e sentenciado à morte, sendo executado em 1949. As críticas de Gandhi. Após a morte de Gandhi, diversos estudos foram conduzidos sobre a vida dele. Muitos estudos apontaram inúmeras críticas adversas
ações realizadas por Gandhi. Os grandes destaques vão para a visão racista que Gandhi possuiu dos sul-africanos, tratando-os como inferiores, e negligências de Gandhi como os Dalits, os intocáveis, a forma que ele tratava sua mulher e as opiniões machistas que possuía. Mahatma Gandhi foi o grande nome da luta dos indianos pelo fim do colonialismo. Eu falei pra você que era para cumprimentar. Todo Gandhi permaneceu durante 21 anos na África do Sul, tornando-se um grande nome local para... Você tá lendo também muito rápido, não? Ô Maria, para de rir. Deixa eu falar de novo. Oh, meu Deus, já é 11h43. Que ótimo. Ativismo de Gandhi na África do Sul. Ah, não, gente. Não, sabe quantas horas que é? Sabe quebrar, né?